Primeiro de tudo, a modelagem por si só, ela serve como um instrumento de projeção, mas ao mesmo tempo ela gera um diagnóstico sobre como está a composição do teu negócio, e esse diagnóstico ele tem a propensão de gerar um plano de ação estratégico, né, de execução, ou seja, um plano de ação de melhorias e de atividades que vão surgir através desse diagnóstico. Então, muitas vezes, quando a gente implanta a modelagem financeira ela surge como um plano de fundo, né, para a gente montar um diagnóstico de onde a empresa está hoje para onde ela quer ir. Por meio disso, a gente faz algumas análises que são as principais, né? São as mais substanciais de N formas que você pode fazer. Toda modelagem, em primeiro lugar, ela tem seus objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos, quando a gente faz e desempenha um trabalho de modelagem, é gerar uma análise crítica de indicadores. Lucas, o que é isso? Quando a gente fala gerar uma análise de indicadores, muitas vezes a gente não trabalha a análise de indicadores de forma isolada. Indicador de forma isolada, ele não significa muita coisa. A gente precisa fazer um storytelling, a gente precisa fazer um contexto de resultados entre mais de um ou dois, três indicadores de forma conjunta, porque eles dizem uma história na correlação deles. Os indicadores, de certa forma, eles precisam estar correlacionados. Tá? Então, o cara que te apresenta o indicador de forma isolada, ele não significa muita coisa. Ele precisa ter uma história com outro indicador, como ele precisa ter uma validação externa por um benchmark de mercado. Trabalhar indicadores de forma estratégica é isso, não é só desenvolver e apresentar o indicador estratégico e dizer se está bom ou ruim. Em tese, não é eu que tenho que dizer se está bom ou ruim. São dois artifícios. Eu preciso comparar a performance desse indicador com outro indicador e comparar com o mercado. A partir disso, desse diagnóstico, quando eu aponto se o indicador está bom ou não, aí sim eu vou desenvolver através dele um plano de ação de melhoria, porque através da correlação de casualidade, né, de causa e efeito, é que eu consigo descrever um bom plano de ação e começo a modelar e montar o que seria a performance do ajuste para esse estudo de caso. Beleza? Esse é o principal objetivo estratégico que a gente gera dentro de um diagnóstico, que é a entrega final, né? Além das projeções, claro, a entrega de toda a parte de ferramenta. Em termos de DRE, as bases principais que a gente atualiza são praticamente duas, né? É a receita bruta e as margens de contribuição e EBITDA. É praticamente tudo, né, o que a gente tem ali de análise de DRE. Tá? Claro que em modalidade de receita, a gente analisa muito a parte de PVM, o comportamento de preço, volume e mix, né? Principalmente em determinados segmentos, tá? Contexto de mercado, sazonalidades e ciclos. A modelagem ela tem que atender a esse pretexto, ela tem que atender a essa premissa. Eu jamais posso autorizar ou chancelar um trabalho de modelagem financeira que não preserve a sazonalidade e os ciclos de mercado, a gestão de impostos e alíquotas que impactam a margem bruta. E quando eu falo alíquota, não é só imposto, tá? É dedução sobre receita também, outras taxas de desconto, devoluções e etc. Tudo isso, pessoal, são metas. É como se fosse do macro para o micro. Eu tenho aqui o resultado da DRE, eu vou para a variável de uma receita e de uma margem, e eu tenho o estudo do plano de ação do que compõe a receita, o que compõe essa margem. E o diagnóstico de CVM, custo, precificação, ficha técnica e etc. Tudo isso são premissas do micro para o macro que impactam volatilidade, variabilidade, sazonalidade no resultado de modelagem financeira. Bacana? Indo aqui para a parte de margem de contribuição e EBITDA, a gente tem praticamente a referência de mercado, como eu falei para vocês, benchmark de mercado, porque apesar de básicos, né, a gente tem os indicadores estratégicos, a gente tem os indicadores também mais operacionais, né? A receita bruta, margem de contribuição e EBITDA, né, eles são indicadores operacionais, mas eles dizem algo relacionado ao quê? Te dar um exemplo. Eu tive um EBITDA de 15%. Tá, mas 15% sobre o quê? De quê? Para quê? Está relacionado e comparado com quem? Isso é bom ou isso é ruim? Eu não posso responder esse tipo de pergunta somente em vozes, né, das nossas cabeças. A gente tem as referências e os benchmarks de mercado, que estão alinhados com os indicadores estratégicos, ou seja, observe essa conexão para ter uma boa assertividade de diagnóstico. A relação de margem versus despesa fixa, se a despesa está cara ou se está barata, isso é muito
muito relevante, a conexão de lucro líquido ou a geração de caixa, por exemplo. Qual é a conexão que existe entre lucro e a geração de caixa que está sendo gerado? Nesse caso, a gente usa muito caixa indireto, deve ser indireto, para ter uma melhor explicação desde a decomposição do lucro até o caixa, a geração de caixa, para entender aquela pergunta que mais o empresário responde, né? Mais questiona, na verdade. Aquela pergunta que mais o empresário questiona. Para onde foi parar o dinheiro do meu lucro? Estou gerando lucro, mas não estou gerando caixa. O déficit indireto ele responde isso. E tem uma conexão entre EBITDA, lucro líquido, e a geração de caixa. Tá? Continuando aqui, análise de balanço e de capital, tá? Ou seja, ó, veja, a gente está indo para objetivos estratégicos, análise demonstrativa do DRE, agora análise de balanço e de capital, ou seja, liquidez e capital de giro. Eu preciso fazer uma interpretação entre eles, né? Os índices de liquidez geral, corrente e seca, planos de ação para baixa liquidez ou alta liquidez, dependendo, né, do estudo de caso da empresa, ou seja, o que é que compõe o capital de giro e o ciclo de caixa da empresa. Tenho que ter planos também para alta liquidez, ou seja, preservar projetos de investimento e expansão. Isso precisa ser uma variabilidade importante na modelagem financeira. Sobre a estrutura de capital, eu tenho a estrutura, essa dosagem, né? O que é participação de capital de terceiros, os prazos, se a estrutura está mais própria, se está mais terceirizada. O que não é ruim, tá, pessoal, trabalhar com mais capital de terceiros. Pelo contrário, é muito mais barato do que o próprio, tá? O do próprio é risco 100%, de terceiros não é porque tem garantia. A gente não perde tudo. O capital próprio é mais caro porque a gente perde tudo se perder, né? E o capital de terceiros não. Se o banco perder, ele vai recolher o bem que ele deu em garantia para você, ou outras garantias se for o caso, né? Então tem a questão das dívidas líquidas EBITDA, porque também tem os benchmarks entre empresas, a taxa percentual de mobilização, tanto do imobilizado, né, quanto dos recursos permanentes, né? E isso a gente faz muito um trabalho de modelagem e captação de estrutura de endividamento. Bacana. Sobre rentabilidade e eficiência operacional, a gente trabalha muito a parte do ROE, justamente para a gente ter a avaliação do retorno do acionista e ativos. Aqui a gente trabalha o giro do ativo, né? Ativos geradores e não geradores de receita. Essa classificação é muito importante porque impacta muito o fluxo de caixa do cliente e a gente começa a adaptar o linguajar com o cliente para fazer tomada de decisões focadas na preservação do ROI da empresa. Foco em orçamento e redução de despesa, totalmente trabalho focado em caixa, necessidade de giro, ciclo financeiro e o plano de ação para cobertura de estoque. São também, é como se aqui, pessoal, fosse um mapa mental de objetivos que você deve priorizar numa apresentação de modelagem financeira. Tá? E princípios de modelagem e projeção. Né? Não adianta você ter toda essa robustez aqui em cima se não você tiver conexão sistêmica dos indicadores, visão de longo prazo, o debate dos fundamentos da empresa. O que é os fundamentos da empresa? É o contexto, é os pilares do negócio, é se o modelo de negócio está correto com aquela estrutura de pessoas, aquela estrutura de custos, com aquela estrutura de CAPEX. Isso aqui, pessoal, é um dos debates mais fundamentais e importantes que a gente tem com todos os nossos clientes, tá? Atualização e distribuição correta dos fluxos de recebimento e pagamento, ou seja, modelagem de fluxo de caixa. Tudo isso faz parte de um mapa mental do plano de ação são pontos iniciais de plano de ação que a gente tem que tomar em todo projeto de modelagem financeira. Para maiores informações, quem quer entender mais sobre modelagem financeira, acessa lá o nosso Instagram que você vai ter vastos conteúdos e você vai ter acesso ali também ao nosso treinamento, como também se você tiver interesse na parte de mentoria e consultoria empresarial. Bacana? Um abração e até mais.